Já pensou na forma como que tu fala pode limitar a tua percepção do mundo? Já percebeu que tem algumas pessoas que falam de um jeito muito claro e outras pessoas que falam de um jeito completamente confuso? E tu notou qual é a diferença que faz a diferença entre elas? Meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística e no vídeo de hoje eu vou falar em como a nossa linguagem pode limitar a nossa percepção do mundo que nos cerca. Num outro vídeo eu falei de como a nossa linguagem molda a nossa percepção do mundo, influenciando a forma como que a gente percebe o tempo e até mesmo como é que a gente percebe as coisas ou como a gente não percebe as coisas. E tudo isso graças ao nosso idioma, as palavras e as expressões que a gente tem à disposição para poder nos expressar. Nesse vídeo eu quero falar de uma outra particularidade da linguagem, a forma como ela pode limitar o nosso mundo pelo jeito que a gente fala. É uma expansão de um teaser que eu deixei naquele vídeo sobre o material do trabalho do Chomsky, do Noam Chomsky. Tem uma imagem que circula nas redes sociais que diz assim: entre o que eu penso e o que eu quero dizer, o que eu digo, o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, há um abismo. E essa frase é atribuída a Alejandro Jodorowsky. E aqui já fica a dica do que eu quero dizer com a limitação da nossa linguagem pode imprimir na nossa vida. O Chomsky tratava como estrutura profunda os processos inconscientes que são fonte da nossa linguagem, que é quando tu pensa em algo e escolhe a palavra que melhor representa esse algo, forma uma sentença com o objetivo de transmitir o pensamento inicial para outra pessoa. Esse processo ele é executado em milésimos de segundo, totalmente no teu inconsciente. Tu nem te dá conta que isso está acontecendo. Quando muito, tu tem uma fração de segundo para pensar antes de falar. E aí já é a estrutura superficial, que são os mecanismos conscientes que manipulam a linguagem que foi criada lá no inconsciente, lá no porão da nossa mente. Eu vou dar alguns exemplos para facilitar. Tu já lembra de alguém que falou contigo, no teu idioma, com uma boa dicção, mas que tu não conseguiu entender o que a pessoa estava dizendo? Por exemplo, a pessoa diz um troço tipo, eu estou muito triste. É como se ela tivesse pensado um universo de coisas e exteriorizado, dito para ti, uma pequena fração disso. E agora tu tem que decidir, tu tem que agir, tu tem que dar uma opinião baseado nessa fração sem conhecer aquele universo. Esse é um caso de um exemplo simples de uma informação que foi omitida. E a gente tem isso na nossa vida a rodo, né, como a gente costuma dizer. Mas a gente também pode lembrar daquela pessoa que vai falar contigo e usa uma correlação entre duas experiências, como se uma tivesse conectada à outra, como se uma fosse causa da outra, ou como se o fato de uma levasse à outra. Por exemplo, meu marido não sorri para mim, então ele não me ama. Esse é um caso de distorção da informação. A gente tem duas experiências que são unidas por uma ideia do tipo que se conclui, ou portanto, e que não necessariamente é verdadeira. Certamente tu conhece alguém que quando se refere a algo usa termos do tipo sempre, nunca, tudo, nada. Sempre chove quando saio do trabalho. Isso é muito comum e poucas pessoas se dão conta quando acontece. É uma generalização absoluta. E normalmente as pessoas aceitam como uma verdade na experiência de todos. E aí aceitar isso como verdade modifica a própria experiência. A gente acaba, por conta desse vício de linguagens, vamos dizer assim, não é, mas vamos tratar ele assim, todas aquelas vezes que a pessoa saiu do trabalho e não choveu, nesse caso do exemplo. O Richard Bandler e o John Grinder, que foram os criadores da PNL, perceberam que os primeiros modelos da PNL, a Virginia Satir e o Fritz Perls, tinham intuitivamente maneiras de lidar com a linguagem que ajudavam os clientes deles a corrigir desvios e com isso recuperavam informação original da estrutura profunda dos pacientes deles. O trabalho do Chomsky justificou, deu embasamento e ajudou a construir um modelo de comunicação preciso, que acabou criando um conjunto de perguntas que tem o objetivo de desfazer essas ambiguidades, essas confusões,
para que a gente possa obter o pensamento original, pelo menos o mais próximo dele. Aí nasceu o metamodelo de linguagem, que é um conjunto de perguntas que auxilia o cliente do processo de PNL a dar precisão no que ele está dizendo e a desfazer a própria confusão que ele acaba causando. Por experiência pessoal, eu noto que a maioria dos clientes que eu atendo tem um grau de confusão ao falar do que incomoda, do problema, muito grande. E com isso tem uma dificuldade muito grande também de decidir o que quer de forma eficiente, porque ele não consegue nem definir qual é o problema dele. Por exemplo, nos casos acima, a gente podia perguntar: sempre chove? Sempre mesmo? Ou triste com o que especificamente? Ou ainda, como que o fato de não sorrir significa que ele não te ama? Nota como essas perguntas obrigam a pessoa a procurar dentro dela a parte da informação que está faltando e trazer ela à superfície. Ok, são exemplos soltos. Agora tu imagine alguém que é muito tímido, que cada vez vai se expor ao público, ficar mal, enfim, é um problema na vida da pessoa. Provavelmente eu perguntaria algo do tipo: como que o fato de tu te expor tem que te deixar mal? Afinal, tem uma relação de causalidade aqui, que não está esclarecida. Nem todo mundo que se expõe fica mal. Então não é uma causa e efeito real. Mas para ele é, e eu quero saber como é que ele faz isso dentro da cabeça dele. Pode ser, nesse exemplo hipotético, vamos alucinar aqui, que apareça uma ideia do tipo: ninguém gosta de mim. E aí eu podia perguntar, né? Ninguém mesmo? Eu também podia perguntar: como que tu sabe disso? De acordo com quem ou com o que isso aí é verdade? Qual é a tua evidência? Afinal, ele não deu informação, ele me deu uma informação generalizada sem nenhuma fonte. Tem uma chance de eu receber alguma coisa do tipo: eu não valho nada. E aqui, obviamente, tem mais o que a gente questionar para tentar chegar no núcleo. A título de informação, teve uma pesquisa no Reino Unido que entrevistou 3.000 pessoas e 41% delas informaram que o medo de falar em público é maior que o medo da morte. Só para vocês terem uma ideia do problema de falar em público. E aí a gente nota que como é que é uma situação que é extremamente comum na sociedade, com as perguntas certas a gente pode chegar numa crença sobre si próprio bastante limitante, porque certamente alguém que acredita nisso tem mais um monte de problema na vida, não é só esse. E essa crença é parte de uma estrutura profunda, inconsciente, que gera todas as confusões na linguagem quando o assunto se expor em público, e deve ter outros contextos também. Mesmo que seja para explicar, mesmo que a pessoa não esteja em público, para explicar já dá problema. Quando a situação é para valer, o distúrbio fica tão intenso que a pessoa realmente, fisicamente, fica mal, fica incapacitada. Ela não consegue operar na realidade. O que para ela é muito pior do que para quem está observando de fora. E o metamodelo é uma valiosa ferramenta para a gente conseguir desfazer essas confusões na linguagem, que limita a nossa percepção do mundo, e para a gente poder esclarecer as nossas dificuldades em direção à origem, à causa delas. E a gente costuma dizer em PNL, um problema bem definido é um problema meio resolvido. E tu tem notado como a tua linguagem pode estar de alguma maneira interferindo na tua vida? Me conta aqui nos comentários. E eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, espero que tenha apreciado os outros vídeos do canal também. Se não viu, vai lá e dá uma olhada, porque vale a pena. Olha o vídeo anterior da linguagem, que ela fala do tempo, fala de outras questões. Lembra de me seguir nas redes sociais, e grande abraço e até o próximo vídeo.